Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode, aonde que nós conversamos sobre gestão de empresas, contabilidade, tributário, finanças, pessoas, ou seja, tudo aquilo que envolve a sua empresa. E nós estamos aqui para falar como que funciona e também para trazer pessoas para contar como que funciona dentro da empresa dela, dentro das dificuldades dela, para que você também possa abrir e gerenciar o seu negócio. Então, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus colegas porque hoje nós estamos aqui com César Aquinas e vamos bater o papo sobre MEI, né, César? É isso aí, Bruno. Muito bem. Boa tarde a todos, boa tarde aí todos que nos acompanham aí pela B2B, pelo podcast Você Pode, né? E hoje a ideia é essa, a ideia é a gente conversar um pouquinho mais, né? Sair um pouco mais dessa área do pequeno, ou do médio, do grande empresário, né? Empreendedor, e a gente conversar um pouquinho sobre esse cara que vem tomando espaço aí, principalmente agora depois da pandemia, né? Desse período pós-pandêmico, né? Esse cara vem tomando o espaço aí dos negócios, né? O MEI, microempresário, microempresário individual, é isso? E microempreendedor. Microempreendedor individual. Então já traz aí no nome, né, Bruno? Sim. A questão do empreendedor, né? Exatamente. Então, a gente quer que, talvez, é claro que hoje não vai dar para a gente conversar, né, tudo que a gente gostaria, né, Bruno? Mas eu acredito que é interessante a gente começar esse bate-papo aqui, né? Inclusive deixar aqui um convite, né? Você que está nos assistindo, que tiver aí, né, alguma dúvida, coloque aí nos comentários, né, Bruno? Faça aí os seus comentários aí, né? Como o Bruno já disse, né? Dá o seu like, curte, compartilha, né? Coloca aí para todo mundo assistir, não é isso? Acompanhar a gente e coloque nos seus comentários aí qual é a dúvida que você tem. Principalmente você, que é um MEI, né? Sim. Que está nos acompanhando, né, Bruno? Que a gente acompanha lá. Responde. Isso. E até mesmo, né, para a gente trazer alguns temas para conversar aqui. Trazer os temas aqui, né, e quiçá trazer alguns aqui para a gente poder bater um papo e ver como é que tem sido esse desafio, né? Com certeza. Beleza, Bruno? Então, assim, microempreendedor individual, né, Bruno? Então, a partir daí, né, empreendedor. Essa semana, por exemplo, nós estamos tendo o Empretec, né, no Sebrae aqui em Passos. O Empretec é um curso de imersão do Sebrae que foi baseado em alguns estudos da ONU, das Organizações Nações Unidas. Eles, a partir de alguns estudos internacionais, eles identificaram 10 competências empreendedoras. E a partir dessas 10 competências empreendedoras, cada uma delas tem 3 características dessas competências. O Empretec é um curso onde eles mergulham ali, ficam imersos ali uma semana, estudando, trabalhando, né, incrementando essas competências. E aí o que me ocorre, Bruno, é justamente isso, né? Quais seriam as competências que esses microempreendedores já deveriam trazer consigo, né? Outra coisa que me surge: qual é o mindset? Qual que é o pensamento dele, né? Não é porque ele abriu um MEI, não é que ele não deixaria de pensar em ser um empreendedor. Ele é um empresário, não é isso, Bruno? Com certeza, César. Acho que essa reflexão é de suma importância, né? Porque hoje nós já estamos aí, acho que a gente estava olhando aqui, questão dos CNPJs abertos recentemente, né? Que você trouxe aqui, comentou comigo, 62% no Brasil são MEIs. Já são MEIs. Ou seja, a gente está atingindo aí a marca mais ou menos de 14 milhões de MEIs no Brasil. No né? Brasil. É um número expressivo, claro, considerável. Claro. E precisa entender, né, que não é somente você se qualificar e abrir o seu CNPJ. É isso que a gente está comentando aqui, né? Não é só tem só um PJ e sou MEI. Exato. Porque se você fazer somente isso, você vai estar não gerenciando o seu negócio, né? Exato. Você vai estar olhando mais só como fosse, na verdade, como se fosse um emprego. E é um negócio. E não poderia ser, né? É um negócio, ele não é empregado. Exatamente, né? Porque é um negócio e ele é dono do próprio negócio, que é ele mesmo, né? Com certeza, ou seja, ele é o primeiro patrão dele, ele que tem que atender, né, as obrigações e atribuições que vão delegar ali, né? Bruno, talvez você se lembre, né? Eu cheguei a assinar essa revista, a número 1. Você se lembra daquela revista Você Sociedade, Você S.A.?
É uma revista muito antiga, não sei se é da sua época. Não, mas o nome não é estranho, não. Né? A Você S.A. Né? Então, eu tive o prazer de assinar a revista número 1, é da Exame, né? Daquele grupo lá da Abril, né? Mas assim, por que eu estou fazendo essa analogia? Estou trazendo isso, né? É o Você S.A., né? É você sociedade anônima, né? Você sociedade individual, né? Não é isso? Ele é um empresário, ele tem que tratar, ele tem que ter esse mindset, né? Essa forma de pensar como empresário, né, Bruno? Com certeza. Porque pelo menos assim, que eu percebo muito, que o MEI, ele vai lá, é um processo extremamente facilitado para você abrir seu CNPJ. Nesse sentido, realmente, o governo trouxe uma facilidade enorme, né? Ou seja, você consegue ter o seu CNPJ... Não, decidir agora. Quero abrir um MEI. 5 minutos... Você entra no site... Você tá com o seu CNPJ. Certo. Só que esse é só um processo, né? Porque depois disso, acho que eu acabo percebendo que o microempreendedor, né, o empresário ali por trás dessa empresa, ele acaba esquecendo mais ou menos das responsabilidades que ele está assumindo de ser o MEI. De ser o MEI, de ser um empresário diante da legalização da qualificação nacional. Exatamente. Tanto nas obrigações que ele tem que fazer, seja com o governo, para poder ter essa renúncia fiscal, vamos dizer assim, de não pagar e pagar um imposto ou pagar único, menos, né? Que você paga uma única guia mensal. Muitos não pagam isso. Mas muitas vezes relatam, mas teria que pagar mesmo a guia? Exato, mesmo que eu não, né? Mesmo que eu não estou fazendo nada, né? Por exemplo. E tanto nessa questão comportamental de competências. Exatamente. Né? Porque percebe nesse processo. Parece que ele ainda atua como se fosse um funcionário. Um funcionário, né, Bruno? Assim, não que seja errado, mas é no perfeito. Se você está trabalhando como uma empresa, querendo empreender e fazer o seu negócio crescer, você tem que começar a desenvolver outras competências. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Ele abre uma empresa, mas o funcionário não sai de dentro dele, né? Exatamente. Não é? Ainda pensa como um funcionário que não depende muito dessas competências e dessas legalizações, né? Sim, tem que, igual, vamos dizer assim, né? Ele tem que pensar no negócio dele, né? Ou seja, eu tenho que olhar meio que na hora por fora e ver como que eu melhoro o meu negócio. Sim. Quais as responsabilidades e que eu tenho que fazer, o que é a legislação que está por trás daquilo, né? Isso. Que obrigações que eu tenho que fazer, olha, eu tenho que comprar, como que eu compro, como que eu vendo. Como que eu vendo, o que eu tenho que declarar, o que não declarar. Exatamente, né? Né? Porque quais os limites, né? De compras mensais, anuais. Exatamente, porque criam muito mito que o MEI não se paga nada. Olha que não tem muitas responsabilidades. E que não é... E não é verdade, né? Não. Muito antes, pelo contrário. Exatamente, porque ele tem uma faixa de renúncia de isenção. Olha aí. Que ele tem que ficar atento. Ou seja, por exemplo, o primeiro indicador, faturamento. Realmente é mais econômico. Né? Com certeza. Para o início de um pequeno negócio é mais econômico. Né? O que nós estamos falando, por exemplo? Nós estamos falando de uma senhora, por exemplo, ou de um senhor ou de um casal que está em casa, tem uma hortinha, por exemplo, ou uma horta e gostaria de vender as suas verduras, por exemplo, né? E para ela ter um cartão de crédito, para ela poder ter uma conta bancária, um Pix, para ela atender de tal forma, ela poderia, por exemplo, ser um MEI. Exatamente. Não é isso? Ela tem, então, seu CNPJ, ela está legalizado. Né? Sai da informalidade. Sai da informalidade, perfeito, muito bem lembrado. Sai da informalidade. No entanto, ela tem alguns deveres e obrigações que ela precisa de ter, por exemplo. Exatamente. Também, a partir desse momento, também foi um grande objetivo do governo com a criação do MEI, foi aqueles autônomos que até então não estavam acobertados, abraçados pelo INSS. Sim, perfeito. Porque não contribuíam, trabalhavam de forma autônoma, não contribuindo para o INSS. Não contribuindo para o INSS, você precisar, por exemplo, de algum... quebrei meu braço, fiquei doente, você não consegue ter um auxílio pelo INSS. Sim. Vou aposentar futuramente, se você não contribui com o INSS não te
Lógico que as regras ali, hoje em dia, é um pouco discutível, em questão Sim. de prazo e idade, mas, Perfeito. mas você perfeito. precisa contribuir, né? Sim, perfeito. Para ter um apoio, né? Para poder ter um cuidado, né? do governo, por exemplo, né? Para contar com esse cuidado, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo, Bruno, que, me corrija se eu estiver errado, seria interessante, então, buscar de qualquer maneira, mesmo que seja muito fácil online, né, como você estava dizendo, né, se decidir agora entrar lá de forma online, ele 5 minutos já tem o seu CNPJ, já pode começar a trabalhar como MEI. Mesmo sendo fácil, mesmo tendo toda essa facilidade, seria interessante que ele buscasse uma orientação contábil, então, não é isso? Com certeza. Para um contador, um especialista, explicar essas nuances para ele, né? Para isso poder ser claro para ele, né? Não, com certeza, porque com o auxílio contábil, né, ele vai poder ter essa orientação em questões das atividades, porque não é todo tipo de empresa que pode ser MEI. Sim. Né, ou seja, o governo determinou algumas atividades que são permitidas algumas ou não. atividades. São atividades que vamos assim, de entrada no mercado de empreendedorismo, né? A gente pode orientar nesses aspectos da isenção tributária. Sim. Como que funciona aquelas isenções tributárias. Tem as questões também das obrigações acessórias, como seja, emitir uma nota fiscal, para quem que você tem que emitir, para quem que você não precisa emitir. Quando né? Você vai emitir a nota fiscal, onde vai ser emitida a nota fiscal, porque se você vende produto, no site da Secretaria da Fazenda do seu estado. Certo. Se for serviço, prorrogou, mas até então é no site da prefeitura do seu município. Ou você vai ter que usar o sistema nacional. Olha aí, ó. Acho que até setembro, a partir de setembro vai ser só o MEI, só pode usar o nacional. Entendi. Ou seja, tem série de regrinhas ali para ser atentadas. Tem algumas nuances, né? Que é importante isso estar bem claro para quem for entrar dessa forma no mercado, né? Exatamente. De e o ponto empreendedorismo. Principal, César, que eu acho que é a grande vontade minha, sua, nossa aqui, é que todas as empresas elas cresçam, prosperem, e gerem lucro e gerem rentabilidade, né? Que é um pouquinho diferente. Claro. Então a gente quer que as empresas crescem. Isso. E aí a gente torce muito porque o MEI, na verdade, ele não fique no MEI. Isso. Ele avance, né? Para outras classificações, né? Exatamente. Contrate um funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários. É por isso que a gente está aqui. Exatamente. Eu acho que foi muito bem lembrado, muito bem colocado. A nossa intenção é que haja essa prosperidade, né? E que ele possa gerar emprego e renda e fazer com que esse movimento cresça. Exatamente. Né? Aí onde que entra essas competências a serem desenvolvidas. Exatamente, perfeito. Isso é muito, acho que ficou muito claro isso, né? Essa nossa preocupação, né? De realmente fazer com que essas pessoas estejam informadas de tal maneira, né? Que elas estejam com esse conhecimento para que ele crie essas habilidades e que ele possa, né, futuramente crescer, então, para que ele possa avançar, né, nessas outras classificações, né? Talvez alguns possam dizer assim, mas aí eu vou aparecer mais para o governo. É claro, mas em contrapartida, ele também vai estar gerando lucratividade para ele, gerando rentabilidade para ele, para as outras pessoas, para a família dele. Muita coisa melhora em torno disso tudo, né, Bruno? Com certeza, né, César? Porque existe um nimbo, né, entre um processo e outro. Porque se o MEI que até então está acostumado, tendo a média, que é o 81 mil anual, que dá uma média de 6.750 por mês, ele não estar acostumado à parte tributária ali, mais pesada, vamos dizer assim, na hora que começa a pagar. Ou seja, ele sai disso, de pagar R$70, R$72, para começar a pagar sobre o faturamento, muitas vezes ele se assusta. Ele se assusta, né? Se você não tiver um fluxo de caixa
preparada, uma estratégia ali de crescimento, Perfeito. você vai ter uma necessidade de capital de giro. Capital de giro. Que pode, na verdade, atrapalhar. Observe, né, que você já colocou alguns nomes aí, né, que, por exemplo, provavelmente alguns meios não entendem, né? Fluxo de caixa, né? O que mais que você falou aí? Capital de giro, necessidade de capital de giro, não é isso? O cara fala, pô, não é possível que eu tenha que ter isso tudo, conhecer disso tudo, né? Mas tem, né? Realmente, porque faz parte do ambiente empresarial, não é isso? E voltando ao início da nossa conversa, né? Ele é um empresário. Sim. Né? Empresário dele mesmo. No entanto, ele é um empresário. Então ele precisa de ter esse mindset, né? Ele precisa de ter esse pensamento, pensar como empresário. Mesmo que seja um acompanhamento com livro caixa, né? Aquele que se compra nas papelarias aí, né? Que cadernão grandão. Cadernão, né? Tem que ter as suas anotações, entrada, saída, fechamento do dia, do mês. Não importa o mecanismo, né? Não é isso? Desde que ele funcione, né? Desde que ele funcione, não é isso? Mas me fala mais aí sobre essas competências que o Empretec ajuda a desenvolver. Essas competências, né? Algumas delas, eu não me lembro de todas agora, são 10, né? São 10 competências, mas, por exemplo, exigência de qualidade, né? O autodomínio, né? A pessoa ter planejamento, né? Ter a competência de planejamento estratégico, por exemplo, não é? A exigência da qualidade, eu já disse agora há pouco, ser autônomo, né? Não ter iniciativa, não esperar que as coisas cheguem até ele, né? Para que seja exigido fazer, né? Então são competências como essas, por exemplo, buscar informação, não é? De saber mais o que precisa. Deixa eu ver se eu me lembro de uma outra, né? Iniciativa, eu falei, do planejamento estratégico, eu falei, a exigência de qualidade, né? Eu não me lembro de todas agora, mas são competências que fazem com que esse empreendedor ele realmente seja um transformador de um ambiente, não é? Porque muitos acreditam que ser empreendedor é ser empresário. Não é simplesmente isso, e não é. Se nós buscarmos essa tradução, né, do que seria, né, o empreendedor é aquele que transforma um ambiente. Esse é o empreendedor, né? Agora, ele transforma o ambiente através de quê? Por meio de quê? Então ele transforma o ambiente por meio de um negócio, por meio de um serviço, por meio de uma indústria, por meio de um comércio. Até mesmo internamente dentro das empresas, nós temos o intraempreendedor, que é o funcionário empreendedor, que é aquele que está dentro de uma empresa e ele transforma aquele ambiente. Quando aquele funcionário está dentro da empresa e está naquele momento lá, a gente observa a empresa diferente. Né? Sim, traz uma confiança, uma segurança. Traz confiança, traz segurança, traz né? Autodomínio, né? Ele faz o que precisa. Né? Chama a responsabilidade, ele tem iniciativa e acabativa, né? Ele é proativo, não é isso? Então, são competências que levam essa pessoa a realmente ser um transformador daquele ambiente que ele está naquele momento. Isso é ser empreendedor. Então, se trouxermos isso para o MEI, né, e ele entender que ele é, então, um agente transformador, que é o empreendedor, então, o empreendedor ele é um agente transformador, e a partir daí ele começa a ter uma outra postura. A partir daí ele começa a ter uma outra postura dentro do ambiente de trabalho, dentro da empresa, dentro de casa, né, com os controles que ele tem, com o pensamento futuro que ele tem, não é? Muita coisa pode mudar, muita coisa pode ser importante para ele e para a família dele, fazer com que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, né? E a gente poderia até resumir isso tudo em conhecimento, né? Eu já comentei sobre isso aqui, né, Bruno? Acho que você se lembra da chave, né? A pessoa tem que ter domínio da chave dele, né? O que é a chave? Conhecimento. Né? Ele precisa de saber o que está fazendo. Então, o MEI, ele precisa de saber o que é MEI. MEI não é simplesmente entrar online, pegar um CNPJ não é? E pagar pouco imposto. Não é isso, né? MEI não é isso. Ele tem que ter conhecimento a respeito do que é. Habilidade, né? Então ele tem que saber colocar esse conhecimento em prática,
não é? Para que ele possa, então, com essa habilidade, ele se desenvolver mais e poder gerar esse desenvolvimento em torno dele. A atitude, que é ele querer fazer isso de manhã até à noite. E mesmo dormindo, durante os sonhos, ele ter atitude positiva. Não é? Precisa de ter uma atitude, né, relacionada a isso. E quero chamar a atenção aqui, porque algumas pessoas brincam comigo, né, falam para mim, César, você é coach, não tem jeito de ser positivo o tempo inteiro. Não, eu falei, eu sei disso, mas você pode ser motivado o tempo todo. Né? Motivação é uma coisa que nasce de dentro para fora. Com certeza. Motivação é diferente de entusiasmo. Entusiasmo, a gente não está entusiasmado o dia inteiro mesmo. Não tem dia que a gente está para baixo, tem dia que a gente está com coisas difíceis na vida da gente, cabeça da gente às vezes está com muitos problemas para resolver, mas nem por isso eu preciso de deixar de ser motivado. Eu posso estar motivado, que é uma coisa interna, eu querer fazer aquilo. Então é muito da atitude, não é? Já fizemos o chá da chave, não é? E qual seria as demais letrinhas? O V de valor. As pessoas precisam de ter valor para ela poder entregar isso para as pessoas. O que é valor? Se a gente pudesse traduzir, são os fundamentos éticos e morais que você carrega consigo mesmo. Isso é valor. Então, quais são os valores que você está trazendo, que esse MEI, por exemplo, está trazendo para o mercado de trabalho, né? Para o mercado empreendedor? Né? Tanto o mercado de trabalho quanto o mercado empreendedor. Quais são os valores? Quais são os fundamentos éticos e morais que esse cara está trazendo para o mercado? Né? E que é o de estratégia. Qual é a sua estratégia? Né? Qual é a sua estratégia de vida? Qual é a sua estratégia de planejamento? Qual é a sua estratégia do negócio? Qual é a sua estratégia enquanto MEI? Qual é a estratégia daquilo que você pensa enquanto negócio? Né? Você vai fazer um serviço, você vai produzir um produto, você vai vender um produto, um comércio. Qual a estratégia que você tem para tudo isso, né? Então eu costumo dizer que as pessoas precisam de ter domínio dessa chave, Bruno. Você tem essa chave guardada? A gente tenta ter a chave, né? É isso aí, muito bom, muito bom. Mas esse é uma postura, né, do ser humano que tem que realmente desenvolver. Né? Exato. Concordo plenamente com o que você disse na questão da motivação, né? Porque todo mundo está com problema. Sim, todo mundo, exatamente. Tanto dentro da sua empresa, perfeito, trabalhando em outra empresa como funcionário, sendo um microempreendedor, exatamente. Em qualquer ambiente a gente está com problemas. Exatamente. Acho que a partir do momento que a gente entende isso, né, que a gente entende isso, que existe uma solução, exato, e uma solução e uma resposta, pode não ser a que a gente queira. Exatamente. Mas que tem. Eu costumo dizer, Bruno, que nós não estamos nessa vida aqui de férias. Né? Nós não estamos nessa vida de férias. Nós estamos aqui, é um processo evolutivo. Com não certeza. É isso? Bom, partindo desse princípio, nós vamos sempre ter uma dor de cabeça. Sim, para ser resolvidas. Agora, eu posso escolher a dor de cabeça que eu quero? Pode. E ainda mais a maneira como que você se posiciona ela contra ela. Se posiciona diante dessa dor de cabeça. Chave. Não é isso? E aí, por isso que é importante a chave. E assim, pensando dessa maneira, a motivação ela é interna, né? Vem da palavra latim, né? Movere, que é o movimento de dentro para fora. Então, motivação é algo que nasce dentro. O que nasce fora são estímulos. Os estímulos acabam. Sim. Né? Os estímulos acabam. Agora, a motivação não, que é diferente de entusiasmo. Apesar que entusiasmo também vindo do latim é algo divino dentro de você, não é? Significa isso, mas entusiasmado, talvez nós não estejamos entusiasmados o tempo todo, mas motivado a gente precisa de estar, porque senão a gente nem levanta da cama, senão a gente nem sai do quarto. Não é? Senão a gente não vive a vida que a gente precisava de viver. Exatamente. Então, trazendo isso para o MEI, ele tem olhar realmente o negócio dele a par dele. Exato. Né? Ou seja, aquilo tem que ter uma vida própria. Perfeito. Independente do tamanho que for. Se fatura 2 mil, vai faturar 10 mil, se faturar 100 mil, o comportamento, a visão é basicamente a mesma. É a mesma.
Então, ou seja, você MEI, às vezes tem que sentar numa mesa como essa, você senta daqui de um lado, Isso. fala como o mesmo funcionário, que requisita, e do outro lado você passa e senta do outro lado. Agora, olha, eu sou o diretor da empresa, deixa eu te explicar aqui por que não pode ser dessa forma. Às vezes facilite, às vezes o mecanismo assim te ajude. Exatamente, né? Talvez um mecanismo, né? Isso a gente chama de psicogeografia. Né? A gente parece coisas boas, mas às vezes Exatamente. Ô Bruno, se deixar, nós vamos falar de MEI só hoje de MEI, né? Exatamente. Mas vamos deixar um pouco para outra conversa nossa, outro bate-papo nosso, porque daqui a pouco a gente tem um convidado especial aí para poder bater um papo com a gente. Aceito. Vamos lá, né, César? Isso aí? Depois nós volta, conversa. Forte abraço. Então você que está nos assistindo, você que está aí nos acompanhando, clique, curta, compartilhe esse vídeo. E se você é MEI, traga suas informações para cá, compartilhe aí nos comentários, né, conosco, com o Bruno, comigo, para que a gente possa trazer novas informações para você aqui e a gente possa te atender também um pouco melhor diante das suas dúvidas, diante daquilo que você gostaria de saber um pouco mais. Isso aí, pessoal. Aproveitando até a dica do César aqui, a sugestão dele, comente aqui, né, suas dúvidas, que às vezes a gente até chama você realmente para bater esse papo com a gente. Vem bater esse papo com a gente aqui. Deixa esse convite aí, né? Isso, esse convite aberto. Aqui com a gente. É isso aí. Grande abraço. Um grande abraço.